Bom, gente, aqui é o Leão, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é a review da Saga do Homem-Aranha, segunda temporada, volume 10, que no total seria o 34, né? E vocês podem ver essa arte linda aqui, né? Do Homem-Aranha enfrentando o Senhor do Fogo. Essa grande luta do Homem-Aranha tá nessa edição, né? Que antes do Avatar enfrentar o Senhor do Fogo, o Homem-Aranha já fazia isso. Olha só, quem diria, né? Mas o que é interessante aqui dizer, ressaltar aqui, é que esse uniforme negro que o Homem-Aranha tá usando não é o uniforme negro simbionte, ele já tirou o simbionte, isso aqui é um uniforme negro de tecido, então é ele normal. Essa edição aqui reúne 140 páginas aqui do Web of Spider-Man, volume 6 e 8, e Amazing Spider-Man 268 e 270, tá? Que é interessante aqui porque aqui nessa história a gente tem as histórias A Corrida do Ouro, O Ouro é Meu, Bem-vindo ao Meu Pesadelo, O Poder do Fogo, O Herói e o Holocausto e o Super-Herói Local, tá? A primeira história aqui, A Corrida e o Ouro, né? Ela é uma história meio que referente a uma mega saga que o Homem-Aranha tá passando. Aqui a gente já tem a Mary Jane meio refletir sobre o Peter, dizendo que ela já até casaria com ele, né? Se ele não ficasse com um risco tipo policial por ser o herói ali, com risco de não voltar pra casa toda hora, que ela tem um trauma disso, que é sempre importante ressaltar. Mas é interessante porque já mostra que ela ama o personagem, o Peter, né? E aqui, essa história aqui, A Corrida do Ouro, ela é bem legal porque, primeiro, ela é escrita pelo Danny Fingeroth e desenhos do Mike Harris, né? E é porque ela o quê? Essa história consiste que depois de uma Guerra Secreta 2, lembra? Tem a Guerra Secreta 1, que o Beyonder pega os heróis e joga no mundo bélico ali, o Homem-Aranha pega o simbionte ali. Então, Guerra Secreta 2, o Beyonder ele vem pra Terra, né? E ele acaba meio que descobrindo, conversando com vários heróis, por exemplo, ele conversou com o Peter, conversou com os heróis de aluguel, né? Que é o Luke Cage e o Punho de Ferro, e ele viu que basicamente as pessoas se importam muito com dinheiro, então ele fez um prédio virar ouro. Só que aí você vê o estrago que isso é, que o prédio afundou, pessoas estão presas, o governo se intrometendo porque isso pode quebrar a economia, e você tem essa história com o Homem-Aranha no meio disso tudo tentando salvar as pessoas. E o Rei do Crime, obviamente, também sabendo disso e tentando dar seu golpe, né, pra tirar o dele ali também, né. E o Homem-Aranha preocupadíssimo para salvar pessoas. Isso é importante, até porque você tem aqui um momento que no final o Homem-Aranha faz isso aqui, porque ele vê quem que tá levando meio que por cima é o Rei do Crime. Aí ele fica puto da vida com isso, porque ele acha que o governo ao que me indica, tá aliado ao Rei do Crime. Coisa que não deveria, né? Mas, né, você sabe. Aí você tem a continuação dessa história, que já é O Ouro é Meu, né? Que essa história realmente aqui também é fantástica, né? Ela é fantástica por quê, Leão? Porque simplesmente, ela é escrita pelo Todd Falco e desenhos do Ron Fleis, né? E ela é meio que o Homem-Aranha refletindo sobre esses acontecimentos, fluxo da vida. Ele vendo que não é basicamente assim. Você começa a ver que também que o governo, ele na realidade, né, ele não está exatamente aliado ao Rei do Crime, ele tá usando, mas ele também vai ser usado querendo ou não, né, porque o Rei do Crime tem muita influência também. E a galera que tá ali não necessariamente concorda com isso, não tem muito o que fazer. E você vê que o Homem-Aranha, né, ele vê que tá correndo risco ali, ele ajuda, bacana, e ele meio que impede o rei de conseguir o que meio que queria, né? É uma coisa bem legal nessa história, né? Porque você vê que realmente no final, né, só um cara meio que viu ali o Homem-Aranha, que é o cara que o Homem-Aranha achou que era corrupto e não é. Então você tem uma evolução aqui da situação do personagem, né? E aí a gente chega nessa história aqui que seria Bem-vindo ao Meu Pesadelo, né? Que a gente já sabe que tem um personagem bem esmeral na história. Que é na verdade, que é o Hulk, né? Mas não é bem o Hulk. Essa história aqui, né? Essa história aqui, ela é escrita pelo Peter David e desenho do Sal Buscema, né? Clássico dos quadrinhos. Na realidade, essa história é o quê? E você já vê que ela já começa com o estranho, porque o Homem-Aranha tá nu na redação, tá o Wolverine, tá o Capitão América, tá... O que acontece simples é assim, você tem na realidade o Homem-Aranha alterando isso, porque o Homem-Aranha na realidade ele tá num pesadelo nessa história, porque o vilão Pesadelo, ele meio que convocou o Homem-Aranha pra dar um help pra ele, porque ele tá sendo perseguido por esse Hulk, e ele tá meio que botando o Homem-Aranha pra enfrentar o Hulk dentro de um pesadelo. O Homem-Aranha não tá consciente daqui, o Homem-Aranha vai percebendo que é o sonho, por isso que ele tem de um quadro pra ele tá mudando de traje e tudo mais. Que aqui o vilão é um pesadelo, e ele precisa da ajuda do Homem-Aranha para resolver esse problema. Então é uma história bem divertida que termina com o Homem-Aranha acordando, né? A senhorinha meio que teve que chamar a polícia aqui, a surpresa, e o Homem-Aranha e o Peter dando um migué ali, porque é uma história realmente que o Peter num pesadelo dele, é uma história divertida,
legal, porque o Homem-Aranha se liga que tá enfrentando o pesadelo ali e ele vai ter que se virar com o que ele tem. Aí vamos à próxima história, que é O Poder do Fogo, escrita pelo Tom DeFalco e desenho do Ryan Franks, né? Que é finalmente uma das melhores lutas do que o Homem-Aranha já teve, na minha opinião, né? Que é simplesmente ele enfrentando o Arauto de Galactus, nesse ponto o ex-Arauto de Galactus, né? O Senhor do Fogo. Que é um personagem nível peso pesado pesadão, no mesmo nível do Hulk, do Thor, do Surfista Prateado. E o Homem-Aranha tem que se virar com esse cara. Por mais que seja pra mim uma história muito boa de combate do Homem-Aranha, ela e a próxima, que é a sequência, né? Ela é vamos dizer, um subefeito do personagem, né? Um sobreefeito. Que é algo assim, que, cara, nem que o roteiro faz. Por mais que você ache uma luta muito legal, divertida, a gente tem que lembrar que isso é muito fora da caixinha do personagem. Nem ele com o simbionte, que seria mais poderoso, né? Claro que o simbionte só vai ganhar o upgrade de poder em 94 no Animated Series, e com o Retcon foi inserido nos quadrinhos, mas mesmo assim o Homem-Aranha não ganharia de um personagem nessa escala, aqui, dessa forma. Porque se ele faz isso assim, gente, ele faria isso com o Hulk, com a Fênix, com o Thor, com o Hulk, aí é muita coisa muito alta, aí não rola. Mas aqui, ó, esse combate, o Homem-Aranha joga, deixa o cara ir por cima de prédios, ele vai na frente de tudo pra tentar ele. E até meio que por um tempo até consegue. Eu acho que o Homem-Aranha poderia ganhar? Poderia. Mas se adaptando à situação, não em poder bruto como ele vence nessa história no final, né? Aqui ele tenta chegar o QG e não consegue, porque o QG foi destruído, né, do Quarteto Fantástico. Aí tem a próxima edição aqui, que seria o Herói e o Holocausto, né? Que é pela mesma dupla, né? Que é legal, porque você tem o Homem-Aranha se virando nos 30. Os Vingadores ficando sabendo, o Homem-Aranha tá se adaptando, mas é aquela coisa. Ele não tem poder pra finalizar essa luta. A escala de poder é muito grande, gente. E aí que tá, é uma luta sensacional, tá? É aquela história que se você quer ver o Homem-Aranha bem fodão mesmo, essa é aquela história. Mas aí a gente tem o combate como ele termina, essa luta aqui, né? E aí depois nós temos a próxima história, né? Que é o super-herói local, que é, na realidade, né? É o super-herói local, né? Que é escrito por David Michelini e desenho de George Eastwood. O que acontece é que a história ela começa, né? Com essa explosão do meteorito, que é há anos atrás, você tem um cara que meio que vai sofrer... É um cara normal. É legal que ele dá pra fazer um paralelo com o Peter, que é um cara comum, que trabalha e tudo mais, que tem um amigo, aí o amigo sofre um assalto, é sequestrado, ele não consegue fazer nada, ele acaba sendo jogado meio no lixão, né? E ali ele toca numa pedra sem perceber, e aí ele ganha poderes, né? E aí ele começa a perceber que tem poderes, faz coisa ali, e pela... meio sucesso começa a fazer, ele começa a meio que querer virar um herói. Aí você vai, aí ele começando a atuar, aí se passa assim, anos, e você já tá no tempo presente que o Peter tem que ir lá numa cidade meio que que seria um subúrbio pra ver esse herói, né? Então esse herói já tá ativo há anos, tudo mais. Aí o Homem-Aranha tem que ir um encontrão com ele e tudo mais, né? No começo o Homem-Aranha acha que foi atacado por ele. Aí ele tem simplesmente, o Peter conhece meio que uma jornalista dentro da cidade que tenta usar o Peter pra alavancar a carreira, né? Porque o Peter é do Clã Diário, né? E aí que tá, o Peter ele acaba conseguindo rastrear o cara e descobrir que o cara, na realidade, né, bem mais velho, é um herói, e que é aquele herói ali, e o cara vai me contar a história dele, que ele tá perdendo os poderes e tudo mais, que ele fez um traje tecnológico pra manter, porque ele não tem mais nada sem ser esse herói, né, ele não construiu nada na vida pessoal dele, aí que é o ponto que é o paralelo com o Homem-Aranha, né, que é um ponto que o Peter largou a faculdade nesse ponto, pra se tornar só Homem-Aranha fotógrafo em tempo integral, meio, né, e continuar mais focando no Homem-Aranha. Então é um paralelo interessante, mas você tem a jornalista do lado de fora prestando atenção no que está acontecendo, né? E você tem que o cara também tá fazendo uma escolha, vamos dizer, ele tá criando os catástroves que ele resolve como herói para aparecer mais na mídia, né? E aí que você tem meio que no final da edição tendo meio que eles sendo rastreados por alguém. E é interessante porque realmente é uma edição imperdível. O grande foco realmente dessa edição é a luta com o Senhor do Fogo, que é fantástica, né? Como eu disse, é um dos melhores combates que o Homem-Aranha já teve. Quem não leu, compensa muito. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, né? Sejam muito bem-vindos, né? Se são novos. E, cara, me digam aí, se vocês estão acompanhando a saga do Homem-Aranha, não estão? A gente se vê no próximo vídeo aqui nesse Sinal Aranha. Não. Ele é meu. Certeza? Os dentes são grandes. Os meus também.